Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que é o 7º da saga estrelada pelo Tom Cruise e o 3º dirigido pelo Christopher McQuarrie. Pequeno parênteses, já tá seguindo o canal do Meio Amargo? Clica aqui em cima, ativa as notificações, que isso é bem importante para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Dessa vez, o Ethan Hunt está encarregado de encontrar duas metades de uma chave que podem estar perdidas em qualquer lugar do mundo. Ele não sabe o que esse objeto abre, mas ele tem certeza de que ele abre algo muito poderoso e que pode representar um risco à humanidade. Até porque as pessoas atrás dela são especialmente vilões russos, latinos, todas aquelas figuras que Hollywood costuma caracterizar como adversários. O mais curioso ao assistir esse filme é perceber que muitos dos dispositivos, das estruturas e dos temas usados encontram eco em outras produções que a gente viu muito recentemente, algumas delas nesse ano ainda. Por exemplo, o motivo de um objeto mortal dividido em dois, cujas partes se encontram perdidas no mundo, também foi visto de maneira muito parecida em Indiana Jones e a Relíquia do Destino e em Transformers: O Despertar das Feras. A decisão de colocar o herói ao lado de uma protagonista muito mais jovem, bela, mas de moral dúbia, que também é uma ladra sofisticada, é exatamente o que a gente acaba de ver no Indiana Jones com o Harrison Ford ao lado da Phoebe Waller-Bridge. Uma perseguição e destruição ao redor de uma grande rotatória europeia lembra bastante a sequência parisiense de John Wick 4, Baba Yaga. Uma cena de um carro desgovernado no meio da cidade que vai precisar driblar turistas, descer escadas e atravessar uma fonte também foi vista de maneira bastante parecida em Indiana Jones, Velozes e Furiosos 10 e no último 007. Até mesmo a cena de uma balada noturna muito azulada, onde todos os vilões se encontram e lutam enquanto as pessoas continuam dançando alegremente lá no fundo, lembra o que a gente viu de novo em John Wick 4 Baba Yaga. Por esse motivo a gente pode ficar surpreso de perceber que essa produção desempenha todas essas sequências muito bem, mas talvez ela tenha poucas novidades a oferecer. Situado no meio de todos esses filmes, parece muito claro que o Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 tem uma qualidade muito acima do último Indiana Jones, especialmente do Transformers, que era fraquíssimo, mas também não está nem perto de chegar no virtuosismo e na excelência que a gente descobriu em John Wick 4 Baba Yaga. Sobram muitas convenções bem desempenhadas e já comuns dos outros filmes do Missão Impossível, como por exemplo essa exploração quase turística de várias cidades do mundo, que também é bastante comum do James Bond, por exemplo. A gente tem o Ethan Hunt debruçado numa sacada no pôr do sol da Itália, enquanto uma mulher o abraça e ele sofre. E a gente lembra que, claro, que todas as moças que aparecem nessa história vão se tornar par romântico. Aí o Ethan Hunt está envolvido ou numa dupla, ou um trio, talvez até um quarteto amoroso com várias mulheres de sotaques britânicos. Uma delas a gente sabe que é a sueca Rebecca Ferguson, mas sempre tem essa ideia da mulher perigosa, bela e estrangeira, interessada no protagonista. Já os vilões são muito perversos e malvados porque sim, eles têm planos de destruir o mundo, a gente não sabe exatamente o que eles ganham com isso, as explicações são muito simples. Por exemplo, quanto ao Gabriel, que é um dos principais adversários aqui, o Ethan Hunt diz que ele enxerga a morte como um presente que ele tem a oferecer ao mundo, e depois ele precisa, não é a morte que o interessa, mas o prazer decorrente dela. Já o herói vai representar não só o patriotismo, como também a defesa de Deus. É engraçado que a gente encontre Deus duas vezes em diálogos do Ethan Hunt, quando ele diz a um dos adversários: não haverá lugar onde você e o seu Deus poderão se esconder de mim. Existe ainda uma raiz bastante conservadora por trás da estrutura desse grande filme de ação. E para um diretor tão habituado às grandes produções como Christopher McQuarrie, algumas coisas surpreendem, talvez negativamente. Por exemplo, a caracterização da Pom Klementieff, que é uma atriz que a gente está acostumado a ver em Guardiões da Galáxia. Aqui ela está basicamente vestida de Arlequina, com uma maquiagem muito forte. E tem um dispositivo ainda mais acentuado que nos últimos filmes do Missão Impossível, de colocar os personagens conversando em jogral. Eles dizem, por exemplo: precisamos encontrar tal chave, eu sei o que ela abre, a chave estará em tal lugar. E eles sempre completam as frases uns dos outros de maneira bastante artificial. A gente percebe isso não só nas reuniões do Ethan Hunt com a sua família, aliás, um conceito de família muito próximo daquele explorado em Velozes e Furiosos, mas também nas reuniões empresariais com chefes e representantes dos serviços de inteligência. Com tantas familiaridades, o que realmente sustenta a experiência de Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 é o nível da produção. É impressionante como Tom Cruise consegue colocar sempre uma produção muito competente em todos os filmes que ele tem participado, o que também vale para as sagas Top Gun e Jack Reacher. E para quem vai à sessão desse novo filme esperando sobretudo cenas de ação mirabolantes, vai encontrar as pencas e muito bem feitas, especialmente na reta final, quando a gente tem uma sequência envolvendo um trem com 3 ações narrativas paralelas. Aí a gente vê como Christopher McQuarrie pode ser um diretor muito competente, como a montagem dá conta disso.
e como uma premissa que poderia ser completamente absurda e muito inchada se desenvolve muito bem em termos narrativos e visuais. Os efeitos, inclusive, são excelentes porque eles não chamam muita atenção para si mesmos, apesar de estarem representando uma realidade completamente impossível. O Tom Cruise, enquanto produtor, consegue fincar muito bem os pés na ação sem descambar para a fantasia. Se existe uma única sequência que destoa negativamente, é a opção dos criadores por filmarem numa pequena ponte de Veneza, que é muito estreita, muito distante, e ali é perceptível que tanto o diretor quanto sua equipe tiveram dificuldade de encontrar uma maneira de filmar, de iluminar, de enquadrar e de criar ritmo ali dentro. Embora tenha um acontecimento fundamental para o resto da trama, esse é um dos momentos visualmente menos interessantes, mas ele jamais prejudica a experiência. O que vem depois, especialmente no final, é completamente deslumbrante, como a gente está acostumado a esperar de uma Missão Impossível. Pelo menos a gente pode dizer que para um grande filme dividido em dois, essa parte 1 funciona como um filme autônomo, ela deixa claro várias pistas que vão ser desenvolvidas no parte 2, mas para quem tiver assistido apenas ao 1, a história se encerra de maneira satisfatória, que é algo que a gente não tinha visto, por exemplo, recentemente em Homem-Aranha no Aranhaverso. No final, a gente percebe que é claro que o Tom Cruise, o Christopher McQuarrie e a Paramount Pictures são plenamente capazes de fazer uma grande produção, de encher os olhos e lotar salas de cinema, mas também precisam ficar muito atentos para um esgotamento da fórmula que está logo ali no horizonte. O Missão Impossível, se quiser ficar atualizado ao cinema contemporâneo, ele precisa não só revisar seus pressupostos e pontos de vista políticos, por exemplo, como também buscar alguns motivos narrativos e visuais que já não tenham sido explorados às pencas em outros filmes recentes. É isso. Eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários o que você achou do novo Missão Impossível. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo e ler todos os textos publicados em meiamargo.com. Até a próxima!